Olá, pessoal! No dossiê de hoje, vamos explorar um dos mistérios mais perturbadores da história criminal, o brutal assassinato da família Gruber, que vivia na fazenda Hinterkaifeck, na Alemanha. Na fria noite de 31 de março de 1922, 6 pessoas foram mortas a golpes de picareta em circunstâncias aterrorizantes. E até hoje, a identidade do assassino permanece um enigma. O comportamento peculiar da família Gruber e os eventos estranhos antes do crime sugerem que algo sinistro estava prestes a acontecer. A fazenda Hinterkaifeck, situada na região da Baviera, na Alemanha, em uma área remota, cercada por florestas e campos. A propriedade pertencia a Casilha Gruber, que a herdou de seu primeiro marido, Joseph Azan. Porém, tempos depois, foi passada para sua filha Vitória Gabriel. E lá vivia a família Gruber. Andreas, de 63 anos, o patriarca, segundo marido de Casilha. Casilha, de 72 anos, sua filha Vitória, de 35 anos, viúva do soldado Carlo Gabriel, que morreu durante a Primeira Guerra Mundial. A menina Casilha, filha de Vitória, de 7 anos de idade. E o pequeno Joseph, de apenas 2 anos de idade, também filho de Vitória. E a recém-chegada empregada Maria Baumgartner. Mas quem eram os Grubers? A família Gruber era considerada rica, trabalhadora e mesquinha. Donos da fazenda Hinterkaifeck, uma propriedade produtiva e bem estruturada, eram pessoas que trabalhavam arduamente nos afazeres da fazenda. Vitória Gabriel cantava no coral da igreja do vilarejo mais próximo e, por ter uma bela voz, era chamada de o passarinho de Hinterkaifeck. No entanto, por trás dessa aparente estabilidade, escondiam-se segredos perturbadores. Segundo relatos dos vizinhos, Andreas Gruber era um homem violento, rude e autoritário, com fama de ser agressivo, especialmente com sua esposa e filha. Segundo os vizinhos, a família era um tanto reclusa. Aos domingos ia à igreja e ao vilarejo muito raramente. Casilha Gruber era frequentemente vista com hematomas, o que indicava que sofria violência doméstica. Havia rumores de um caso de incesto entre Andreas e Vitória, sua filha. Em 1915, Andreas Gruber foi condenado e preso por incesto, assim como Vitória, que também cumpriu pena. Andreas pegou 1 ano de prisão e Vitória 1 mês. No entanto, mesmo após a libertação de ambos, há indícios de que a relação proibida tenha continuado. Havia desconfiança de que o pequeno Joseph fosse filho de Andreas, seu avô. Poucos dias antes do crime, eventos estranhos aconteciam. Andreas Gruber encontrou pegadas vindas da floresta diretamente até a fazenda, mas nenhuma marca de volta. Isso indicava que alguém havia chegado à propriedade, mas não saiu de lá. Preocupado, ele vasculhou a área, mas não encontrou ninguém. Além disso, a família começou a ouvir passos e barulhos vindos do sótão, como se alguém estivesse andando por lá. Em uma tentativa de esclarecer o mistério, Andreas subiu com uma lanterna para investigar, mas não viu nada, não encontrou nada. Até um jornal desconhecido naquela região apareceu dentro da casa. Nenhum dos moradores reconhecia aquele jornal e nem os vizinhos assinava aquela publicação. Quem o teria deixado ali? O mistério se aprofundou quando as chaves da fazenda desapareceram sem explicação nenhuma. Isso sugeria que alguém de fora poderia ter conseguido acesso à casa, ou pior, que o assassino já estivesse escondido lá dentro. Intrigado e desconfiado, Andreas compartilhou seus temores com os vizinhos e até mencionou
os eventos no vilarejo. A ex-empregada Clara Schwitzen pediu demissão alguns meses antes do massacre. Ela afirmava que a casa tinha um ambiente estranho e assustador, especialmente por causa dos barulhos vindos do sótão e da constante sensação de estar sendo observada. Esses acontecimentos sugerem que o assassino pode ter se escondido na fazenda por dias antes de atacar. Ele observou a família, ouviu suas conversas e esperou pacientemente o momento para atacar. No dia 4 de abril, Albert Hofner foi até a fazenda Hinterkaifeck para consertar uma máquina. Segundo ele, não havia ninguém na casa. Ele chamou, esperou por um tempo, mas ninguém atendeu. Mesmo assim, ele decidiu fazer o trabalho. O concerto durou cerca de 4 horas. E ao terminar, ele deixa o local onde estava a máquina e quando sai para fora, ele fica completamente apavorado, pois o cachorro da família estava amarrado na porta em frente à casa. E a porta do celeiro estava aberta. Mas como assim? Aquilo não fazia sentido. Segundo ele, quando ele chegou, a porta estava fechada e não havia sinal de nenhum cachorro por ali. Sem entender o que estava acontecendo, ele retornou ao vilarejo e avisou que algo estranho estava acontecendo na fazenda. 3 vizinhos foram verificar o que estava acontecendo. Liderados por Lorenz Schlickbauer, foram até a fazenda e encontraram um cenário aterrorizante. Quando os homens entraram no celeiro, eles encontraram os corpos de Andreas, Casilha, Vitória e a pequena Casilha, empilhados sob o feno ensanguentado. Segundo os investigadores, a menina Cilly tinha em suas mãos, entre os dedos, tufos de cabelo, que ela arrancou de seu próprio cabelo na agonia do sofrimento. Quando eles entraram na casa, descobriram Maria, a empregada, morta em seu quarto. E no berço, no quarto de sua mãe, o pequeno Joseph também havia sido brutalmente assassinado. Os corpos já estavam em estado avançado de decomposição. Tudo ficou ainda mais assustador quando os investigadores e os vizinhos perceberam fatos estranhos. Notaram que os animais haviam sido cuidados. Alguém havia colocado água e comida para os animais e ordenhado o gado. Havia fatias de pão recém-cortadas, pratos e talheres recém-usados e migalhas frescas de comida sobre a mesa. O fogão ainda estava morno. Notaram que havia cortes recentes na carne defumada da despensa. Testemunhas afirmaram ter visto fumaça sair da chaminé. Ou seja, o assassino comete toda aquela brutalidade e continua na casa. Come, dorme, cuida dos animais, como se nada tivesse acontecido. A princípio, os investigadores acreditavam que o assassinato foi para roubar. No entanto, logo isso foi descartado, pois uma enorme quantidade de dinheiro foi encontrado na casa. Muitas pessoas foram investigadas, mas por falta de provas concretas, ninguém foi condenado. Um dos suspeitos principal foi Lorenz Schleckbauer, o vizinho mais próximo da família. Ele havia tido um relacionamento conturbado com Vitória. E, para complicar ainda mais a situação, Vitória havia entrado com um pedido de pensão, alegando que o pequeno Joseph era seu filho. No entanto, apesar das suspeitas, Lourenço foi investigado e posteriormente descartado como culpado, pois não havia evidência suficiente contra ele. Sem um culpado identificado, diversas teorias surgiram. Alguns acreditavam que o assassino poderia ter sido o próprio marido de Vitória,
que, ao contrário do que se pensava, não teria morrido na guerra. Mas, ao retornar, descobriu que Vitória já tinha um filho, sinal de que ela havia seguido em frente com outra pessoa. E então decidiu matar toda a família em um ato de vingança. Outras suspeitas recaíram sobre andarilhos ou desertores da guerra, que poderia ter invadido a casa em busca de abrigo e comida, e eliminando os moradores para não serem descobertos. Há ainda quem defenda que o crime foi cometido por alguém muito próximo da família, alguém que conhecia seus hábitos e sabia exatamente como agir sem ser notado. E como se todos os mistérios em torno desse crime não fossem o bastante, em 2006 um achado inesperado trouxe ainda mais dúvidas. Foi encontrado por acaso dentro de um livro de orações em uma igreja a 100 quilômetros de Hinterkaifeck, um cartão de falecimento da família Gruber, semelhante àqueles usados para missas de sétimo dia. No entanto, o mais intrigante foi a mensagem escrita à mão sobre os dizeres originais do cartão. 3 palavras perturbadoras: imoralidade, incesto e punição de Deus. O que torna esse achado ainda mais enigmático é a caligrafia sofisticada, característica de alguém letrado, com nível de estudo elevado, algo que na época era incomum, restrito principalmente a clérigos e doutores. Um ano depois do massacre, as construções da fazenda foram demolidas e, ao demolir, encontraram a arma do crime no sótão. No local hoje, resta apenas um monumento que foi construído em homenagem às vítimas. E, mesmo após mais de um século, o caso Hinterkaifeck ainda intriga investigadores e pessoas do mundo todo. Ele se tornou um dos maiores mistérios criminais da Alemanha e um enigma sombrio perdido no tempo e envolto em especulações. E você, o que acha? Alguma das teorias faz sentido ou acredita que um segredo ainda maior está escondido nessa história? O mistério de Hinterkaifeck continua desafiando quem tenta resolvê-lo. Você quer mais casos misteriosos como esse? Então já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.